Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Meus amigos e companheiros que estamos estudando as obras kardecianas, vamos continuar os nossos estudos sobre a obra Obras Póstumas. Em particular, nós estamos falando, né, a primeira parte do livro, onde será analisado, onde será estudado a biografia de Kardec, do nosso querido Allan Kardec. O texto é escrito no início, com palavras em que o autor ele vem deixando claro a dor profunda da saudade antecipada e a despedida daquele venerável fundador da doutrina espírita. Ele vem nos dizendo que qual de nós não nos sentiríamos orgulhosos de termos possuído as qualidades que Kardec trazia em si. Trazer em si todo aquele método de organização maravilhoso, né? Todos os sentimentos, né, que Kardec possuía. Kardec trazia em si, iluminava os seus trabalhos. Ele fala da inteligência tão perspicaz do nosso querido Kardec, que soube agregar e que soube juntar todas as informações que havia recebido, para dali então formar e codificar a doutrina, a nossa querida doutrina espírita. Então ele veio falando, dando muito, né, do desejo que Kardec tinha de fazer com que todo aquele conhecimento caísse sobre as pessoas, como um orvalho benfeitor que acariciasse, que atendesse à necessidade das pessoas. Nós vamos lembrar que desde pequeno, Kardec, desde sua infância, mostrava interesse em colaborar com as pessoas. Quando lemos as biografias de Kardec, existem várias biografias, né, de Kardec, vem nos falar sempre da busca que ele tinha em fazer com que as pessoas fossem tratadas com direitos, com seus direitos, que fossem respeitadas, o trabalho, em torno de trabalho, do intelecto das criaturas, e facilitar o acesso, né, que ele queria das criaturas aos recursos da educação. Mais adiante, o autor vai dizendo, né, inciso e conciso, o profundo saber, agradar e fazer compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastada do estilo familiar, quando da obscuridade da metafísica. E todos nós que temos acesso às obras de Kardec, nós vamos observar, né? Presta atenção, né? Observe como nas suas notas explicativas ele vem desenvolver raciocínios, ele vem desenvolver ideias, as ideias que são colocadas nas respostas pelos espíritos, que realmente vão fazer com que as pessoas que por alguma dificuldade não tenham compreendido de pronto, né? As pessoas têm essa dificuldade. Então, a resposta dos espíritos, ele sempre de uma forma conclusiva faz as suas notas, trazendo exemplos práticos, né? Trazendo fatos que deixam o raciocínio, deixa bem mais claro o raciocínio para aqueles que não pudessem compreender de pronto. Então, nós poderíamos citar o exemplo, por exemplo, né, quando ele vai falar sobre a questão da influência dos espíritos, a influência da matéria sobre o espírito, na influência do organismo. Ele vai trazendo o exemplo que o espírito bom, né, reencarnando num corpo, vai sempre dar sinais de sua bondade. E o espírito irracível também vai dar exemplo no corpo, ainda que seja um corpo frágil. Então, vai dar exemplo da violência que traz dentro de si. Em muitas outras citações, ele vem nos trazer o raciocínio claro e objetivo, de forma como está colocada pelo autor. Então, uma linguagem simples e elevada, de forma que todos tivéssemos acesso àquelas informações. Ele também vem nos trazer e vem nos dizer que conforme Kardec ia crescendo em seus estudos, vinha avançando nas pesquisas, e ele ia formando um corpo de doutrina, e cada vez mais ampliando sua correspondência com companheiros
né, em outros lugares, também que pesquisavam, pesquisadores sérios de diversas partes do mundo. Então, claro que o trabalho, ele foi se amontoando, né? E aí a necessidade de formar uma equipe para que isso se desenvolvesse. Todo o trabalho que vinha incessantemente crescendo, da divulgação espírita para a formação final. Então, gente, do livro Formação Final do Livro dos Espíritos. E o companheiro vem nos dizer que ele forma uma equipe de trabalhadores que vai junto ao seu coração, reunia junto ao seu coração, né, a equipe. E ele mantém aquela postura, né, de quem conduz o grupo com muito carinho, sem qualquer postura que tivesse a ver com o autoritarismo, sempre com o sentimento de cordialidade, de amizade, deixando a todos muito claro o grande objetivo da tarefa, que ele era a divulgação da doutrina espírita. Ele vem dizendo mais ainda, ele diz assim que ele estava só, olha que interessante, só, uma expressão que o autor do texto usa. E nós podemos dizer assim que geralmente esses grandes líderes, eles estão só. Nós não podemos negar isso, por mais que eles tenham ao seu lado amigos sinceros, né? Corações que os envolvem com os seus sentimentos, às vezes mesmo os familiares, né? Esses grandes líderes, principalmente na área da religiosidade, no campo das ideias, onde essas almas e esses espíritos missionários vêm trazer rumos diferentes ao pensamento humano, para que o homem pense com mais elevação. Então tenha mais emoção mesmo, né? Nos seus atos, nos seus sentimentos. Eles então praticamente eles estão só. O maior exemplo que temos dessa solidão, né, desse só, é Jesus. Apesar de estar junto dos 12 apóstolos, sabemos quando muitas vezes ele se retirava, ele se afastava, levando João, Tiago e Pedro. E vamos lembrar daquela passagem tão conhecida, né, se vocês lembram mesmo, inclusive o autor vem citá-la: não pudesse ficar comigo que fosse o momento, né? Jesus fala, Jesus pede que os apóstolos orem com ele. E Jesus percebe por um momento que eles dormem. Então vamos perceber, né, que essas grandes almas, realmente a nível espiritual, elas vêm e se sentem, podemos dizer assim, só. Mas é uma solidão ativa. É uma solidão que eles próprios compreendem com certeza, que aquele coração que está ao seu lado, que está lutando com ele, às vezes não atinge, não consegue atingir as suas ideias. Então nós vamos citar como exemplo vários líderes de diversas circunstâncias, de diversas situações da humanidade. Dentro das casas espíritas, fora das casas espíritas, em questões até muitas vezes políticas, mesmo em que os companheiros, né, estão pensando sempre à frente do grupo, né? Tem esses companheiros sempre à frente do grupo. E precisamos, nós espíritas que temos essa compreensão, o mais possível estar no nosso pensamento, de preces, de envolvimento, de carinho, para todos eles. Mais adiante, né, o nosso querido companheiro vem dizendo, nós chamaremos de legião. Por mais fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção que nós manteremos a altura da situação, se partindo dos princípios estabelecidos de uma evidência. Então, uma evidência incontestável. Propusemos a executar tudo quanto seja possível e segundo as necessidades no momento, os projetos, né, futuros que Allan Kardec propunha, ele próprio executar. Então ele vem colocando que todos aqueles que estavam junto a Kardec, eles tinham o sentimento claro e profundo de que Kardec, desencarnando, eles tinham o dever moral e tinham
esse sentimento claro de pôr em prática todos aqueles projetos que seguiam mais adiante no texto, né? Nós vamos estudar um pouco mais adiante. Acharam sobre as mesas e eram diversos projetos, né? Kardec tinha diversos projetos, não era um, eram diversos projetos que Kardec tinha sobre pessoas à sua mesa. Alguns já no final, outro pelo meio do caminho, e como está colocando, a equipe se colocará à altura, se colocará à disposição e entrar na sintonia da espiritualidade superior, para que pudesse dar procedimento aos projetos que Kardec tinha em mente e realizar. Nós vamos realizar isso, né? Tanto colocar como realizar. Nós vamos aqui pensar conosco mesmo, vamos trazer para o nosso dia a dia, aqui na nossa casa espírita, que trabalhamos, o local de trabalho onde estamos desenvolvendo, prestando os nossos serviços, seja ele qual for. Será que nós conseguimos entender a ideia daqueles que estão à frente ou adiante? E muitas vezes precisam do nosso trabalho, da nossa compreensão, precisam vou usar uma expressão que nós não gostamos muito, né, de ouvir, né, mas eu vou usar essa expressão, a nossa obediência. Estarmos obedientes ao que é necessário ser feito diante de um coordenador de tarefas. Nós espíritas, principalmente, precisamos estar muito atentos a essa ideia, né? Sempre atentos a essa ideia de que alguém pode estar à frente e a gente está junto aí nessa ideia, de certa forma aí, como eu posso dizer, obediente, né? Obediente. Então Kardec traz isso para nós, nessa Obras Póstumas, né? Que o autor coloca ali sobre Kardec, e nós vamos nos nossos estudos continuar. Tem muito ainda pela frente, muita perseverança, estaremos juntos e vamos estudando as obras de Kardec, em especial Obras Póstumas. Bons estudos!